Bora falar de agro. O evento J Safra Investment Conference 2025 reuniu grandes nomes do setor de carne aqui no Brasil, entre eles Wesley Batista, que é conselheiro da JBS, e também Marcos Molina, atual controlador da Marfrig BRF, e José Olímpio, CEO do Banco Safra. Quem detalha os principais destaques deste encontro, destes gigantes do segmento tanto financeiro quanto de agronegócio, é Gustavo Lustosa, jornalista do AgFeed, que acompanha de perto. Seja bem-vindo à nossa programação. O que a gente tem de destaque? Quando temos três destes nomes aí reunidos, com certeza a gente consegue tirar coisa boa das declarações. Bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Pois é, um encontro incomum, pelo menos em público. É quando a gente fala aí, principalmente Marcos Molina, não gosta muito de aparecer, mas o próprio Wesley Batista, né, controlador aí, um acionista da JBS, é um encontro bem comum. Até o próprio Marcos Molina chegou a dizer que ninguém nunca teve a coragem de reunir os dois no mesmo painel, falou ali em tom de brincadeira. Mas para além dessa curiosidade, né, de reunir aí dois dos maiores empresários do ramo de proteína animal do Brasil, o encontro serviu para os dois darem alguns pitacos, darem algumas pistas do que vem por aí, falarem um pouco de passado, de presente, de futuro aí do setor de proteínas. Se o debate tivesse um eixo, provavelmente ele seria os Estados Unidos e também uma perspectiva aí de que o Brasil tem muito espaço para crescer nesse mercado e que ele ainda é um país muito competitivo. Por que os Estados Unidos foi um eixo dessa conversa? Tanto JBS quanto Marfrig têm operações muito robustas lá no norte da América, né? Se a gente pegar só no segundo trimestre, né, o último resultado divulgado pelas duas empresas, a receita da JBS Beef North America foi de 6,8 bilhões de dólares, um avanço de 15% em um ano, enquanto na empresa de Molina, Marfrig, a receita foi de 3,2 bilhões, um avanço de 5% em um ano, mostra que é um país muito relevante para a operação, e a gente também, principalmente no caso dos bovinos, tem que levar em consideração de que os Estados Unidos vivem um momento muito discrepante do Brasil em relação ao ciclo do boi. A oferta de gado, ou seja, o tamanho do rebanho americano é o menor em 70 anos, enquanto o Brasil está com uma disponibilidade um pouco maior, o que abre espaço aí para as empresas brasileiras conquistarem cada vez mais mercado lá nos Estados Unidos. Mas tem um porém. O rebanho brasileiro hoje é o dobro do rebanho americano. Isso é uma estimativa do próprio Wesley Batista. Só que na produção em toneladas de carne ainda é equivalente, ou seja, o Brasil produz a mesma quantidade de carne que os Estados Unidos produzem com metade do plantel de bois. Isso por conta dele, isso segundo ele se deve ali por conta de um melhoramento genético mais avançado e também uma nutrição animal. E aí a gente entra no segundo ponto de mostrar que o Brasil ainda tem muito espaço para crescer. Diferente do que muitos pensam, de que a lavoura, né, as plantações de soja, milho, algodão, tem tomado espaço da pecuária, na verdade o Wesley Batista acha que isso é ótimo, porque um avanço da lavoura também traz um avanço na pecuária, principalmente pelos coprodutos que indústrias ali de soja, de milho trazem. Ele traz ali o exemplo muito clássico do DDG, que é um subproduto do etanol de milho, ou seja, uma empresa produz o milho, né, processa o milho, parte vira etanol e a outra parte vira outros produtos como óleo de milho e o DDG, que é uma ração ultraproteica que acaba aí fazendo com que o ciclo de engorda do boi diminua, ou seja, aumentando um pouco ali a sua rentabilidade e produtividade. E olhando para os Estados Unidos também não poderia ficar de fora o tarifaço, que é um tema que a gente fala bastante por aqui na programação, mas as duas empresas admitiram que os impactos foram bem reduzidos. Na Marfrig, por ela comprar matéria-prima nos Estados Unidos para a produção principalmente de hambúrguer, o impacto foi praticamente zero, enquanto na JBS até teve um impacto, segundo Wesley Batista, mas a demanda global de outros países pela proteína acabou compensando e a própria demanda nos Estados Unidos, por conta dessa disponibilidade menor de gado, continua forte. Ou seja, mesmo com os 50% de tarifa, os americanos continuam comprando a carne brasileira. E olhando para esse gancho aí da diversificação que o Wesley Batista trouxe, as duas empresas olham com muita atenção aí, principalmente para o restante do mundo, mas os Estados Unidos também incluso, no segmento de processados. A JBS, ela tem uma questão que é o seguinte: é difícil para ela comprar uma nova empresa de proteína, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de proteína animal, seja bovinos, aves ou suínos, porque ela já tem uma concentração de mercado grande. Então, os órgãos antitrust, né, o CAD, por exemplo, eles podem barrar ali uma nova compra de um frigorífico. Mas nos processados, esse mercado ainda tem uma avenida interessante de crescimento, segundo ele. E, além do setor
de bovinos, aves e suínos, a JBS olha com muita atenção ali também para os pescados. Ela já tem uma operação forte de salmão na Austrália, mas o Wesley Batista disse que a empresa está atenta ali às operações de tilápia aqui no Brasil. Ainda é um mercado a ser desbravado, ainda tem questões ambientais a se entender, mas é algo que a empresa olha. Assim como, por exemplo, ela já fez um movimento para entrar no mercado dos ovos recentemente, comprando metade da mantiqueira. E olhando para compras mesmo, o Wesley Batista disse que a JBS olha com muita atenção para a Europa. Provavelmente a próxima compra de uma empresa da JBS seja na Europa, um continente que ele diz que é muito fragmentado ainda nas proteínas. Ao mesmo tempo, o Marcos Molina disse que a Marfrig ali ele já numa postura um pouco mais conservadora, disse que a empresa não olha para os pescados, não olha para os ovos e que o foco também é investir em processados. Para finalizar, um outro debate muito curioso aí que teve entre os dois foi na relação entre o consumo e esses novos medicamentos aí de emagrecimento, como o Ozempic, Mounjaro, e como que eles estão moldando o consumo de proteínas. O Wesley Batista é bem otimista. Ele citou que hoje são 15 milhões de americanos fazendo uso contínuo, frequente desses medicamentos e que essas pessoas têm uma preocupação de não perder massa magra enquanto usam esses medicamentos. Então, elas acabam ingerindo mais proteína, o que, no fim das contas, acaba beneficiando quem vende proteína, que é o caso da JBS e da Marfrig. Ele falou que ainda não é possível mensurar esse impacto, mas de que já dá para ver uma influência. Então, foi uma conversa muito curiosa. Eles ficaram uma hora conversando junto com o CEO do Banco Safra ali sobre perspectivas de mercado, como é que foi a incursão dos Estados Unidos, por que o Brasil, que de fato foi o país que entrou com mais força aí nos frigoríficos americanos. É uma conversa que a gente não se vê todo dia e que o mercado fica sempre atento aí para tentar prever, né, Gabriel? Ali é uma próxima aquisição, um próximo movimento. Então, foi uma conversa aí bem curiosa que eu tive a oportunidade ali de acompanhar na terça-feira. Gustavo, por compartilhar conosco os destaques desta conversa, ainda mais como um setor tão impactado, por exemplo, por este tarifaço. É interessante a gente ver das companhias os efeitos práticos no dia a dia. Lembramos que o setor de carnes ficou de fora daquele programa de compras governamentais, muito por conta da opinião das próprias empresas que viam na demanda global mais saídas para escoar essas produções. Ainda acompanharemos os efeitos ao longo dos próximos meses. O tarifaço não dá sinais de queda, mas é interessante ter essa visão tão próxima dos setores e, claro, dos principais nomes dessas companhias. Até a próxima, um bom trabalho a você. Obrigado, Gabriel. Ótimo dia. Agradecido.